Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos, o podcast que traz para você executivos da vida real que fizeram história na sua carreira, que fizeram uma carreira de sucesso e que tem muito a compartilhar aqui com a nossa audiência. Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. E hoje, nesse episódio, eu vou ter que ler, porque eu não vou conseguir falar tudo isso que está escrito aqui de cabeça. E para não cometer nenhum engano, eu vou começar com uma pergunta para vocês. O que vocês acham que banco de investimento tem a ver com divã? Louco isso, né? Então, a minha convidada de hoje, ela é a Adriana Drula. Ela, nada mais, nada menos do que mestre em psicologia positiva. Ela é psicóloga. Ela é mestre em psicologia positiva aplicada pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela é pioneira no Brasil em terapia focada na compaixão. Mas o mais legal de tudo isso é que ela saiu do mercado financeiro, era uma executiva do mercado financeiro, e ela pivotou a carreira dela para estar nesse universo que não tem nada de pragmático, né? Um universo a ser descoberto o tempo todo. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, que eu sei que tempo é sempre uma coisa, né, complexa para todos nós hoje em dia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Adriana. Conta pra gente quem é a Adriana. Eu que te agradeço o convite, Douglas, um prazer estar aqui. Quem é a Adriana? Nossa, Adriana... São tantas Adrianas. Qual delas? Qual delas, né? Bom, a atual. Como é que está a atual hoje? Vamos lá. São tantos papéis, né, que a gente exerce na vida. Eu sou mãe. Tá. Né, acho que isso é uma parte importante da minha identidade. Eu tenho 2 filhos. Uma menina de 13 e um menino de 8. Eu sou psicóloga. Mas eu não atuo só com psicologia hoje, né? Eu brinco que eu comecei a minha vida profissional no mercado financeiro, então como se essa fosse uma encarnação da minha vida. Mas eu acho que é mesmo. Não né? é? Em que eu tinha algumas metas, objetivos, muito diferentes dos objetivos e metas da minha segunda encarnação, né? Que aí foi na psicologia. E muito louco, porque quando eu fiz essa transição, primeiro, né, de business para psicologia, eu tinha até uma certa aversão a business. Eu não queria nem saber. De business. Não queria mais. abri um valor econômico por anos. Que delícia. Assim. Mas de verdade, é como se fosse a tese e a antítese. Né? Então Legal. Eu saí do mercado financeiro e como se eu tivesse largado toda aquela bagagem ali, não quisesse mais saber daquilo, e daí eu fui para a psicologia, né, para entender o funcionamento humano. Uma coisa que eu queria muito entender na psicologia era como eu fui parar no mercado financeiro, para começar. Não, mas porque eu queria até voltar isso, conclua o que você está dizendo, mas a primeira pergunta que eu vou te fazer é por quê você fez essa... O que aconteceu que você resolveu dar essa pivotada? Tá. Então eu vou concluir a história daqui a pouco, porque eu primeiro vou te responder essa pergunta que eu acho que vai ajudar a dar uma contextualizada. No mercado, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, sempre fui uma pessoa muito caxias, extremamente perfeccionista, muito exigente comigo. Eu era bolsista na Universidade da Califórnia em Berkeley. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, não fiz uma só. E não era lá, né, nos Estados Unidos tem muito essa coisa de major e minor. Não era major e minor, eram 2 diplomas, literalmente. Então eu fiz 2 ao mesmo tempo, fiz business e economia. E eu tava ali na roda, né, em business. Para mim fazia sentido fazer business porque eu não sabia ao certo o que eu ia fazer. Eu era boa em matemática, mas eu também sempre fui muito boa em humanas.
E aí, na época que eu me formei, o mercado financeiro era o lugar para estar, né? Então, para mim, aquilo virou um desafio. E fui para o mercado, eu comecei a trabalhar no Morgan Stanley em São Francisco, depois, enfim, trabalhei em São Francisco, Nova York, viajei bastante, depois vim para o Brasil fazer um deal. E foi bem na época da crise. Quantos anos você tinha quando você estava lá fazendo tudo isso? Eu saí do Morgan em 2011 com 30 anos. Tá. Mas você já era casada, já tinha filhos? Quando eu saí do Morgan, sim, eu tinha acabado de ter minha primeira filha. Tá. Mas fiquei né, desde a graduação até os 30. Depois eu voltei para o mercado por um ano, em 2013. Tá. E aí eu fui para um fundo, fiquei um ano e saí de novo. Mas eu tava... Então, o mercado financeiro para mim era esse lugar, que era um lugar que eu via muito como uma escola. Era um lugar desejado naquela época, né? Muito desejado. Desejo, prestígio, Isso. dinheiro, né? Então, para mim, nova era né? E uma coisa que se falava muito na faculdade é que se você for para o mercado financeiro, você faz qualquer coisa depois. Então, eu acho que muito naquela indecisão em querer alguma coisa muito importante, legal, enfim, foi a minha escolha. E ali dentro, eu acho que é um mercado que é muito quase que viciante para uma personalidade como a minha, né? Porque você tem um reconhecimento muito rápido, você tem uma trajetória de ascendência muito rápida, você ganha cada vez mais, você ganha muito responsabilidade muito rápido, você faz parte de deals muito grandes. E eu, como sempre, né, tive essa tendência de abraçar muitas coisas, responsabilidades, fez sentido. Até que eu parei. Por que eu parei? Eu tive que parar, eu dei à luz. Minha filha nasceu. Tá. Eu estava já no Brasil. E eu não tinha intenção de não voltar. Mas eu sabia que seria desafiador por conta das horas, né? Enfim. Mas eu parei pela primeira vez na vida, eu acho. Porque desde a faculdade, né, eu estava ali fazendo 2 graduações, nessa coisa de fazer. Aquela pessoa que quando para de fazer, fala, meu Deus, tem alguma coisa errada, vai cair o teto. É isso que eu fico imaginando, né? Essa freada brusca que você deu na tua vida deve ser muito desafiador, né? Muito. Deve ter sido muito desafiador. Eu lembro, eu estava muito entregue, né, à maternidade. Eu tenho essa característica de me dedicar 300% assim, tudo que eu faço. Estava muito entregue, mas eu lembro que uma certa hora... Eu tive, sei lá, 10, 11 meses para ficar com a minha filha, porque eu tinha muitas férias acumuladas e tal. Acho que foram uns 10 meses. E uma certa hora eu me dei conta de que eu não tinha aberto um jornal há, sei lá, 2 meses. Naquela época, 7 horas da manhã, eu já tinha lido pelo menos 5. Né? Porque eu estava trabalhando, na época que eu saí de licença, eu estava em Equity Research. Você tem que acompanhar o mercado todos os dias, né? E aí eu me dei conta que eu não tinha aberto. Eu falei, gente, eu não sei nem como que eu volto. E aí eu comecei a pensar que eu não quero voltar. E aí comecei a sofrer um tanto com isso. Tomei a decisão de parar. E aí eu tive uma crise de identidade natural, né? Porque... crise existencial. Porque tantos anos fazendo aquilo... Eu imagino. O que eu vou fazer, então, se não é aquilo? Sei lá, né? Nem sei quem que eu sou mais sem isso. E aí eu lembro que meu marido falava, Adriana, faz o que você ama. Você conhece sobre negócios? Vai empreender. Eu falei, mas empreender em quê? Em algo que você ama. Mas eu não sei o que eu amo. Mas qual que é o seu hobby? Dormir é o meu hobby. Dormir... Quem sai do mercado financeiro, dormir é um hobby, né? Verdade! Um hobby. Qual que é o meu hobby? Não tenho! Né? E aí eu comecei a prestar atenção naquilo que eu fazia simplesmente porque eu queria fazer. Tá. E o que eu fazia porque eu queria fazer sempre foi... Sempre não, né? Depois que eu tive um tempo, na hora que eu parei, era estudar sobre o desenvolvimento humano.
é sobre como funciona a psicologia humana, por que a gente se comporta como a gente se comporta, por que eu fui parar no mercado financeiro sem entender, porque foi no piloto automático mesmo. Mas você sempre foi uma pessoa pragmática? Porque assim, mercado financeiro é faca na caveira, né? Aquele negócio meta, você tem que cumprir, é todo dia, é ler 10 jornais por dia, é tá afiado e tal. De repente você vem para um universo completamente oposto desse, né? Quer dizer, tudo bem, você era uma pessoa muito concentrada, Caxias, como você falou, mas foi a onda que levou você para o mercado financeiro, porque você tinha os skills para o mercado financeiro, né? Uhum. E aí, de repente, você fala assim, chega. De onde saiu a decisão de ir para um universo tão etéreo, sei lá, não sei nem como explicar, porque psicologia é uma coisa que não tem começo, meio e fim, né? Então, a psicologia tem muitas escolas dentro da psicologia, né? Mas o que me fascina sobre a psicologia e o que eu acho que tem bastante a ver, né? Porque pensa assim, no mercado financeiro o que a gente faz? A gente analisa. Né? Você analisa o valor de uma empresa, você cria cenários, né? Você tenta entender, né, ali na planilha, no Excel, enfim, e avaliar algo a partir de uma linha de raciocínio. A psicologia é a mesma coisa, nesse sentido. É claro que o ser humano não é uma conta matemática, então não existe uma conta matemática para entender um ser humano. Mas a gente é muito mais parecido do que a gente é diferente. E quando a gente começa a entrar na psicologia, por exemplo, neurociências, psicologia evolucionista, que é a psicologia que estuda como a nossa neurofisiologia é resultado de um processo de evolução. Darwin mesmo. Né? A gente começa a entender que tem, claro que nós temos contextos diferentes, histórias de vida diferentes, mas existem vieses psicológicos que são tão universais. A forma que a gente responde às emoções, ela é bastante... bom, algumas pessoas conseguem regular melhor as emoções, mas as emoções, elas são como algoritmos. If, then, se, né, você se sente ameaçado, você tem 4 respostas, né? Você vai fugir, você vai congelar, você vai atacar ou você vai se submeter, não tem uma quinta. No reino animal é assim, nós somos mamíferos. E aí, quando a gente começa a olhar desse ponto de vista da ciência, nós somos uma equação difícil de desvendar, mas o mercado financeiro também, porque a nossa valuation, raramente a gente acerta, não é verdade? Porque as variáveis são inúmeras, né? Infinitas, talvez. E como é que você controla todas as variáveis? Não tem como, né? Não tem como você medir todas as variáveis, concordo. O ser humano é assim também, né? Certamente, certamente. Não tem como medir. A gente é impactado pelo meio o tempo inteiro, então a gente se co-constrói, né? E hoje a gente sabe que num nível até fisiológico, né? Enfim, hoje a gente fala sobre neuroplasticidade, a ideia de que o nosso cérebro é moldável e ele muda, né, conforme as nossas experiências, a gente não consegue controlar esse tipo de coisa, mas entender como a mente funciona é o primeiro passo que a gente pode dar no sentido de aprender a tirar dessa infraestrutura, né, desse software, que a gente pode chamar de mente, o que ele tem de melhor, para que a gente consiga usar a nossa natureza humana da melhor forma. Porque é isso, a gente acha que a gente escolhe muito, né, que a nossa vida é um resultado das nossas escolhas conscientes. Você acha que não? Mas não, a ciência mostra que não, a gente escolhe muito pouco, né? Até porque evolutivamente nem faria sentido que a gente escolhesse tudo o tempo inteiro, porque a gente faz muita coisa. Imagina se a gente tivesse que escolher todos os nossos movimentos do corpo quando a gente está dirigindo. Não daria para conversar e dirigir ao mesmo tempo? A gente vai automatizando. Mas você escolhe doutrinar esses movimentos, não? A partir do momento que você fala assim, vou fazer um determinado esporte, por exemplo, você está doutrinando aqueles movimentos. Porque quanto mais automático for aquele movimento, melhor você se torna, né? Sim, foi uma escolha consciente em primeiro lugar até que se tornou automática.
Mas muito do que a gente faz não foi consciente em primeiro lugar. A gente aprende a pensar sobre a gente de uma forma automática a partir do que a gente aprende sobre a gente no ambiente. Né? Por exemplo, o autoconceito. Quem você pensa que você é, ou aquilo, né? A ideia que você faz sobre você é muito uma internalização do que é socialmente construído e dado. Então, uma criança vai desenvolver identidade a partir do meio, de como ela percebe que o meio a vê. Isso não é consciente nem escolhido. Concordo. E do próprio ambiente familiar também, acho que também não é escolhido, né? Eu brinco muito com a minha esposa, eu digo, eles são umas esponjinhas, né? Tudo aquilo que a gente põe, eles absorvem, né? Sem muito filtro. Legal. Tá, mas por que você resolveu ir para esse caminho? Por que você resolveu pivotar do mercado financeiro e ao invés de empreender, como teu marido falou, empreender em alguma coisa relacionada a isso e tal, qual que foi a tua busca para ir atrás disso? Qual foi o fator decisório para tudo isso? Eu não sei se houve um aha moment, uma hora que eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Né? Eu acho que à medida que eu fui entrando nesse universo, mais ele fazia sentido para mim. Tá. O meu principal, talvez, driver era entender o ser humano, entender como a gente se torna quem a gente é, como a gente pode evoluir a partir disso, como a gente pode... muito mais uma... Eu acho assim, né, quando eu falei sobre as 2 encarnações ali no início, então uma primeira encarnação muito baseada em metas financeiras, prestígio, status, né? E esse movimento para a psicologia buscando quase... porque não é o oposto, mas talvez naquela época para mim parecia o oposto. Um movimento de mais propósito, de mais autenticidade, que era uma curiosidade muito genuína minha. E algo que eu queria, né? Eu sempre fui uma pessoa muito orientada ao meu autodesenvolvimento e fazia muito sentido para mim me entender melhor e conseguir ajudar outras pessoas nesse sentido, né? A conseguirem ser o seu melhor. Então você acha que você foi em busca de um propósito mais claro para você? Um propósito que fizesse mais sentido para você? Sem dúvida, tá. Sem dúvida. E aí? Você chegou pro teu marido e falou assim, vou fazer psicologia. Se você sair do mercado financeiro, vou fazer psicologia. Como é que ele reagiu a isso? Ele falou assim pra mim, outra faculdade? Nessa altura do campeonato, você enlouqueceu. Não, ele foi super contra, assim, no início, mas porque ele pensava que seria um desperdício do que eu já tinha construído até então, e que eu poderia usar os meus skills de mercado, né, para poder, de repente, capitalizar alguma coisa que não fosse né, uma faculdade, ou enfim, começar algo do zero, né? Tá. Que é isso que você disse, outro mundo completamente diferente, parece que você tá jogando tudo fora. E para mim era isso mesmo que eu tava fazendo. Tava jogando tudo fora, e quanto antes melhor, porque tempo é dinheiro. Eu brinco que o mercado financeiro, eu saí do mercado, mas ele não saiu de mim. Eu tô percebendo. Escuta, eu tô com, né, eu tava ali com 30 e poucos, tô com 30 e poucos, ou eu faço isso agora, ou daqui a pouco eu vou ter 40 e poucos, e não fiz. Então, dado que só existe uma vida e eu tô aqui hoje, hoje é mais cedo do que amanhã. Então foi muito nesse sentido, mas foi num sentido muito de negação à minha trajetória anterior, até porque eu não via um jeito de integrar e eu nem queria. Mas era alguma aversão à questão do mercado financeiro que você tinha por conta da intensidade ou de alguma coisa que aconteceu no mercado financeiro? Era isso? A princípio? Não, eu acho que a minha ética de trabalho era muito forte, a ética do mercado financeiro de trabalho é muito intensa, tem muito pouco espaço, na minha época menos ainda, para você existir enquanto ser humano e cuidar do seu bem-estar e de outras coisas. Então, assim, para mim, naquele momento da minha vida, ainda mais criando uma família,
não fazia sentido. Talvez não foi uma experiência em si, mesmo porque eu tive uma experiência maravilhosa no Morgan, mas era o fato de achar que o ambiente corporativo é um ambiente, né, eu acho que eu tinha essa ideia, era necessariamente um ambiente que te podasse a potencialidade ou o sentido, a capacidade de ser feliz ou de ser autêntico, né? Então, ou você trabalha ou você vive bem, mais ou menos nesse sentido. Então, bom, eu vou ser uma profissional liberal, não vou estar atrelada a nenhuma empresa ou organização e vou fazer a minha vida baseada na minha autenticidade, nos meus princípios, nos meus valores, e essa é a minha segunda encarnação. Então, foi mais ou menos isso. Tá, legal. Aí hoje a Adriana tem toda essa bagagem, né? Porque você não deixa a bagagem, apesar de ter pivotado, a bagagem está aí com você. Como é que você... Porque eu sei que você, de alguma maneira, une tudo isso, né? No teu dia a dia, no teu negócio novo, no que você faz hoje. Como é que você conseguiu juntar esses dois universos, né? Que é um universo onde você é extremamente pragmático, meta, performance e tudo, e num universo onde você... As variáveis são mais... Como que eu posso dizer? Mais etéreas, mais... Como é que você... Num primeiro momento, eu sei que você falou, né? Teve até a questão da negação, não quero mais aquilo. Você começou a construir uma carreira nova, uma bagagem, um conhecimento novo. Eu acredito que em muitos momentos aqui, essa bagagem anterior do mundo financeiro ajudou você a tomar decisões. Como é que é hoje? Como é que você conciliou tudo isso hoje? Como é que você construiu a tua carreira hoje? De novo, eu não fiz nada propositalmente ou pensado, não foi uma decisão. Foi algo que foi natural. Tá. Então, o que aconteceu depois da psicologia é que eu tenho esse olhar, né, para os eventos. Então, se eu vou, por exemplo, se eu vou te ajudar a compreender uma dificuldade, tem dois caminhos. Um caminho é você falar sobre aquilo e o que aconteceu e o que foi antes disso e depois disso, que é importante. Um segundo caminho, que vem logo depois desse, que a gente pode explorar ou não, é o processo. Tá. É entender a sua dificuldade enquanto um processo. E eu sempre olhei muito para a psicologia enquanto processo. E a psicologia, ela é uma ciência, né? Então, tudo isso que para a gente né, como você disse, etéreo, na verdade, são construtos. Tem como a gente mensurar tudo. Tem como a gente mensurar desde felicidade até sentido. Tem escala para medir sentido na vida. Sério? Eu não conhecia. Tem escala para medir propósito, tem escala para medir you name it. Quase, né, os construtos, autocompaixão, os construtos em psicologia, a grande maioria deles tem definições na ciência com escalas. Então, assim, a gente consegue entender o funcionamento humano a partir de um processo. Então, né, de novo, meu raciocínio de mercado financeiro... Você consegue ranquear uma pessoa? De alguma maneira? Competências. Tá. Sim. A gente consegue analisar competências. Eu consigo entender, por exemplo... Não, eu digo ranquear, assim, pelo nível de compaixão, felicidade. Você consegue fazer isso hoje? Sim, é como uma escala, né? Tá. Eu posso aplicar uma escala, eu respondo e você responde, a gente pode comparar nossos scores. Às vezes você tem mais autocompaixão do que eu tenho mais, sei lá, resiliência, enfim. Mas de alguma maneira você usa isso hoje no mercado ou para avaliação? Porque hoje você navega entre os dois mundos, certo? Sim, então, mesmo, né, eu acho que no início eu tinha muito essa aversão, assim, né, ao business, mas o business, ele sempre me chama, né? Então, eu comecei a dar aulas para executivos, a fazer treinamento de liderança, dei aula, né, dou aula no Winsper para executivos C-Level, no programa de C-Level, alguns programas customizados para empresas, então lideranças femininas da Embraer, algumas coisas nesse sentido.
que vinha muito do meu trabalho na psicologia, mas a minha entrada sempre foi muito diferente por algumas razões, né? Então, primeiro, a gente sabe que executivos que vêm do lugar que eu vim, por exemplo, olham para programas de RH e desenvolvimento humano com impaciência, né? É muito diferente você saber que você está escutando de alguém que esteve no seu lugar. Então, isso me dá um lugar de fala muito importante com lideranças. Tá. Né? Por exemplo, no INSPER, o que eu falo com CFOs, eu me sinto muito confortável entre CFOs. É maravilhoso para mim, né? E acho que vice-versa. Então, tem essa questão. Tem uma questão também que, para mim, né, mensuração e processo é intrínseco a qualquer ciência, né? O método científico é sobre você ter uma hipótese, estabelecer um método replicável. Então, precisa existir um método. Você aplica esse método e você vê o resultado. Não todas as escolas da psicologia usam o método científico, mas muitas usam. E eu gosto, né? Isso para mim faz muito sentido. Então, em criar intervenções, e você conseguir aplicar a intervenção com um objetivo, mensurar o objetivo daquilo, a pessoa se entender protagonista do próprio processo, acho que é um ganho e algo que a psicologia no Brasil hoje faz pouco, principalmente quando a gente pensa no ambiente corporativo. E aí eu acabei indo para, né, construindo, sem querer, uma ponte de volta, né, para o mercado, porque existe uma demanda muito grande, né, no mercado corporativo, hoje, com NR1, enfim, ainda muito mais, né, não só, né, eu acho que hoje a frase da vez é saúde mental, mas eu falo que a gente entende saúde mental de um jeito muito errado, né, a gente acha que saúde mental é o mesmo que a ausência de doença. Então, se eu não tô doente, eu tô saudável? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Existe um mundo, né? É como se fosse uma grande linha, né? Um contínuo que separa que você tem a doença, que você tem uma pessoa funcionando no seu potencial. Tá. Né? E quando a gente trabalha em saúde mental, a gente está trabalhando potencialidade humana. E a gente precisa fazer isso de um jeito que é mensurável, de um jeito que é cientificamente validado, de um jeito que é sério, né? E então, eu brinco que foi a minha terceira encarnação, mas não é. Agora eu percebi que é uma encarnação só. Porque as duas coisas se juntaram. Mas demorou um tempo para isso acontecer. Tá. Mas vamos lá, beleza. Isso aconteceu. E hoje a Adriana está aí nesse universo onde as duas coisas estão em conjunto. E aí minha pergunta é, como é que foi a aceitação da própria Adriana e do mercado em relação a isso? Porque você tinha aversão no primeiro momento àquela história, aí você começa a construir uma história nova e de repente você percebe que as duas histórias elas se convergem e hoje você navega super bem com isso. Hoje assim, é o teu objetivo hoje fazer de fato essa conexão? Sim, porque assim, o mercado perde muitas Adrianas da minha primeira encarnação o tempo inteiro. Ok. Porque as pessoas, né, que têm potencial, não só, mas as pessoas, nós somos muito mais do que aquilo que a gente faz profissionalmente. O que a gente faz profissionalmente precisa ter sentido. A gente precisa encontrar sentido no trabalho, a gente precisa encontrar saúde no trabalho, a gente precisa encontrar um trabalho que de fato, né, consiga te apoiar no seu desenvolvimento e não te cobrar a vida, porque eu acho que era um pouco isso. Chega um momento em que se você não encontra um espaço para você coexistir com o seu trabalho de uma forma harmônica, ou você vai ter que sacrificar quem você é, tá, e continuar nessa linha de trabalho, ou você vai ter que trocar e pivotar, que foi o que eu fiz. E acho que hoje as empresas começam a entender que inclusive do próprio interesse corporativo, ajudar
essas Adrianas, essas pessoas a não A pivotarem. conciliar. Como a gente pode... Exato. Como a gente pode conciliar? Como a gente pode ser feliz e como a gente pode se encontrar e ser autêntico dentro de um ambiente, dentro do ambiente corporativo? Porque certamente tem um custo enorme. Imagina, o Morgan me treinou por quantos anos? Sim, imagino. Né? Faz muito sentido o que você está falando. E quantos de nós saímos? Faz muito sentido. O mercado financeiro perde muita gente em função disso, né? Muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta. Você conseguiria definir a Adriana sem dizer o que você faz? Profissionalmente? Esquece o profissional. Quem é a Adriana sem o profissional? Você conseguiria definir? Eu tô te perguntando isso porque eu teria uma dificuldade enorme. Quem é o Douglas? A primeira coisa que eu vou falar, sou contador, eu vou falar o que eu faço. A primeira coisa que me vem à tona é o que eu faço faz parte do que eu sou, né? E para mim tá tudo bem, porque eu gosto do que eu faço, eu adoro estar aqui gravando, fazendo, né, tocando a empresa e tudo mais. E eu fico pensando a dificuldade que eu teria para dizer quem eu sou sem dizer o que eu faço. Você conseguiria fazer isso, Adriana? De jeito nenhum. Não? Não. E acho que esse é o ponto. Porque a gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando. Sim. A identidade... Ou até mais, às vezes. No mercado financeiro são 2. Inverte, né? 2/3 para 1. Mas na média, a gente gasta 1/3 do nosso tempo trabalhando. Então, por que isso não te incomoda? Você disse, porque eu gosto do que eu faço. Uhum. Eu me realizo, isso aqui é de verdade. Você tá se realizando, é quem você é autêntico, né? Tem um espaço. E é maravilhoso, porque você certamente, né, tem seus momentos de lazer e etc., mas não é um sacrifício. Trabalhar é algo que você gosta, que você ama, que te define. Então, esse é o ponto. Né? Quando o trabalho, ele é algo completamente apartado daquilo que você é e não existe o espaço, né, para que você possa exercer sua autenticidade, se desenvolver enquanto pessoa, né, fica essa coisa que são duas, como fala, duas dimensões não integradas, e a saúde mental é sobre integrar. Né? Tanto que a gente fala, às vezes, né, a pessoa dissocia, não é verdade? Fala assim, nossa, aquela pessoa dissociou porque estava tão, sei lá, estressado, um trauma, né? De fato, a gente cria duas caixinhas. Mas você acha que é possível criar, porque assim, fico imaginando, vamos imaginar o próprio mercado financeiro. Imagina que a Adriana vai lá no Morgan agora e vai fazer um trabalho para tentar equalizar isso. Eu acho que tem muito do ambiente, você não acha? Porque assim, você acha possível mudar o ambiente de uma empresa que é altamente competitivo, que é altamente, né, meta, você mesmo disse, pô, a gente chega hoje e os C-levels nem tem muita paciência para discutir isso, né? Tem tanta coisa, tem tanta meta para cumprir e tal. Você acha possível conciliar essas duas coisas? Essa é a minha pergunta. Quando a métrica, quando existem métricas humanas, né, quando existem metas no sentido, por exemplo, uma meta de que os funcionários estejam engajados, de que os funcionários estejam realizados, de que as pessoas sintam a contribuição que elas, né, do trabalho que elas exercem, que as pessoas consigam... Quer dizer, quando a gente traz para a gestão uma visão mais humana, acho que sim. Para a gestão, ou seja, mudar o ambiente de fato. A cultura. Mudar cultura e ambiente, né? Então, em vez de ser uma cultura que é só... E, obviamente, as metas financeiras são importantíssimas, porque sem ela não temos empresa. Mas sem pessoas também não. Então, não é pessoas ou metas financeiras, mas os dois ao mesmo tempo. Até porque a gente tem pesquisas hoje que provam a relação de causalidade entre satisfação no trabalho e bem-estar e performance da empresa, o valor da empresa no mercado de ação, a margem bruta, margem de lucro. Então, quer dizer, é algo que a ciência começa a desvendar agora. Esse ano passado,
saiu a primeira grande pesquisa longitudinal, 25 milhões de pessoas, que conseguiu estabelecer relação causal. Porque, assim, associação é óbvio que existe. Você sabe que quando você tá melhor, você trabalha melhor. Claro. Mas será que é porque você tá melhor que você trabalha melhor? E você produz mais? Ou será que é porque você produziu mais que você tá bem e então você trabalha melhor? E ficava meio esse ovo e a galinha, né? Então, as duas coisas estão associadas, mas o que vem antes? E hoje, né, com essa pesquisa, foi uma pesquisa de Oxford, de um professor da Faculdade de Business de Oxford, economista, se chama Jan Emanuel Deneve. A gente vai trazer ele, inclusive, em outubro para o Mind. Porque foi o primeiro pesquisador a provar com dados que investir no recurso humano é investir no bottom line. Então, à medida que as empresas começam a entender essa ciência e a forma de implementar isso dentro de casa, porque é isso, né? Uma coisa é, ok, entendi, mas como eu faço isso? Aí, se você vai para esse mundo sem métrica, você vai ter 500 pessoas te falando coisas diferentes. Né? Mas a ciência também tem metodologia e formas e intervenções que são, né, comprovadas, que funcionam nesse sentido. E daí eu acho que o que a gente fala ainda de futuro do trabalho poderia ser um futuro em que as pessoas consigam integrar melhor, né, o que elas são a como elas trabalham e que elas consigam ter mais saúde. Hoje, isso existe já? Talvez em alguns setores. Tá. Tech lá fora, né? Vale do Silício tende a ser um pouco mais assim. Outras indústrias acho que a coisa vai ser um pouco mais devagar, talvez diferente, porque são perfis diferentes de pessoas. Mas eu acho que precisa ser possível, né? Tá. Conta um pouquinho para a audiência sobre o Mind. Né? Você que traz o Mind Summit para o Brasil, você que está responsável. Conta um pouquinho para eles o que é, como é que funciona. E assim que você contar, eu vou te fazer uma provocação. Tá. Eu quero saber qual é a visão da Adriana em relação a um tema que está em expansão o tempo todo. Conta pra gente o que é o Mind. O Mind, ele não é só o Summit. Tá. O Summit faz parte do Mind. O Mind, ele é uma empresa que traz para o Brasil, né, o conhecimento de ponta sobre saúde mental e potencialidade humana, mas também a metodologia, né, para poder aplicar isso dentro das organizações, além, né, do conhecimento sobre como mensurar, sobre como quais são as frentes, né, que cada organização deve investir, enfim, para que ela consiga construir essa cultura de saúde mental e potencialidade humana. Então, esse é o Mind. O Mind Summit é né, como o nome diz, uma conferência, um summit, que a gente faz, anual, e a gente traz para o Brasil pessoas que estão construindo, né, esse conhecimento. Então, a gente trouxe ano passado o Martin Seligman, que foi meu professor de mestrado na UPenn, foi eleito o psicólogo mais influente dos últimos 20 anos. Ele foi o criador da psicologia positiva, super entusiasta do método científico, inclusive na psicologia, uma influência muito grande para mim. Esse ano a gente está trazendo o Deneve, né, como eu falei, de Oxford. A gente está trazendo o Adam Grant. O Adam, tá. O Adam, ele é, né, um dos maiores psicólogos organizacionais no mundo. E a gente está trazendo o Tal Ben-Shahar, que também tem uma carreira bastante longa, o curso de psicologia positiva de Harvard, com o maior número de inscrições na história, uma pessoa que tem uma caminhada muito longa aí nessa ciência, e aí a gente fala da saúde mental, mas no sentido de que quando a gente está falando aqui de saúde mental, eu estou falando, né, entendendo a saúde como aquele contínuo. A saúde seria quando
quando você consegue de fato ser o seu melhor. Então, não a ausência de doença, Tá. mas a presença de, né, enfim, do seu potencial, autenticidade, enfim. E além disso, a gente tem outros palestrantes, né, outras pessoas que vêm agregar conhecimento. Quando vai ser, Adriana? Vai ser dia 28 de outubro. 28 de outubro, onde? Aqui em São Paulo. Tá. E para participar? Para participar, é só se inscrever, né, no site, é www.mindsummit.com.br. Tá. Tem algum custo? Tem diversos tipos de experiências. Tá? E aí, ali no site, as pessoas vão encontrar opções. 18 de outubro? 28 de outubro. Pessoal, 28 de outubro, então, não deixem de se inscrever. Eu queria provocar você um pouquinho agora, mas... Acho que eu não provoquei ainda, né? Mas eu queria provocar. Como é que você, com todo esse conhecimento, tanto de mercado financeiro quanto agora, né, desse universo da psicologia, como é que você está vendo o desenvolvimento de inteligência artificial e qual que é, na tua visão, o futuro do trabalho para as pessoas? Uau, essa é uma pergunta grande. No universo da psicologia, acho que em todos, né? A inteligência artificial ela é uma forma de potencializar, né, aquilo que a gente faz. No mundo do trabalho, obviamente, ela traz muita insegurança, né? Então, muitas pessoas com medo do que a IA pode trazer, mas também muitas oportunidades, né? Você acha que vai substituir o ser humano? Não, eu não acho que a IA vai substituir o ser humano, mas eu acho que a IA vai fazer muitas tarefas que hoje o ser humano faz, né? Então, acho que o profissional do futuro e as organizações, enfim, precisam mais do que nunca, e até por isso a importância da saúde mental, mas, né, estarem preparados para lidar com o novo, porque se a inteligência artificial replica, né, então uma vez que a gente tem esse método, a inteligência artificial faz melhor do que a gente, muito mais rápido, entrega a coisa muito mais rápido, né, então nós somos os programadores disso, né, Tá. acho que as tarefas, o desenho do trabalho vai mudar, certamente. Já está mudando. Então, essa capacidade de adaptação e de resiliência, mais do que nunca, é muito, muito importante, né? Até na saúde mental, por exemplo, hoje a gente já tem bots que atendem. Talvez não, né, em substituição a um psicólogo, mas certamente é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada. E quando a gente pensa, por exemplo, sobre escalar soluções de saúde mental, né? Um bot, ele pode substituir a ajuda humana? Não, mas ele pode ser um excelente apoio, né? Por exemplo, num processo de desenvolvimento, num processo de mentoria, você ter, né, um apoio do bot. O Seligman, por exemplo, ele tem um bot que se chama Ask Marty. E eu interagi com o bot e ele falou assim para mim: Adriana, ele é muito melhor do que eu, porque ele lembra de tudo que eu já escrevi e eu não. Então, eu queria aprofundar essa reflexão com você, porque assim, eu tenho acompanhado bastante esse assunto, né? Até porque eu gosto. Mas tem uma previsão, né? Estava no Fórum Econômico Mundial, né? Teve um especialista lá falando, e ele disse o seguinte: olha, a previsão é que em 2026, já o ano que vem, a gente já tenha inteligência artificial sendo mais inteligente do que a soma de todos os seres humanos juntos. Né? Então isso se torna, de fato, uma ferramenta absurda, ainda mais que ele se torna quase que independente, ele começa a reconstruir as coisas por conta própria, né? Se autoprogramar. Se autoprogramar e por aí vai, né? Aquela loucura lá,
Eu, às vezes, fico lendo umas coisas, eu me sinto meio no mundo de Matrix, assim. E aí, o que a gente vê, assim, de forma muito real hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo, assim, né? Eu tenho uma mentoria, que eu faço mentoria para alguns profissionais, e eu precisava desenvolver um programa para essa mentoria. E eu nunca desenvolvi uma linha, eu nunca escrevi uma linha de código de sistema. E eu estava viajando semana passada por conta do feriado, falei, quer saber, eu vou tentar. Sentei na frente do ChatGPT e falei, escrevi para ele tudo que eu precisava. Falei, eu preciso montar, eu nunca escrevi nada, não sei programar, não sei o que. Ele falou, peraí que eu vou fazer com você. E eu montei um programa. E eu tô nessa brincadeira já faz uma semana, trabalhando. Esse programa, ele tá ficando cada vez melhor, cada vez mais bonito. E eu falei, meu Deus do céu, eu não preciso contratar ninguém, eu não precisei contratar nenhum dev, nenhuma empresa. Ele desenvolveu layout, ele fez tudo comigo. Eu fui fazendo junto, fui aprendendo um monte de coisa que eu não sabia, entendendo onde vai o arquivo, como é que funciona, o que põe. E aquilo me assustou um pouco. E conversando outro dia com um cliente nosso, por isso que eu te perguntei isso, né? Vai substituir? Um cliente nosso pegou e falou assim, ó, tem uma spin-off agora da IBM que a gente está trabalhando, a gente contratou aqui para fazer uma análise da nossa operação. E eles vão fazer uma implantação aqui de inteligência artificial no nosso back-office. A gente vai substituir 38 pessoas. Nós vamos tirar 38 pessoas do back-office e vai substituir por processo com inteligência artificial que vai decidir as coisas por conta própria e vai eliminar 38 funções aqui dentro. E quando ele falou aquilo, eu falei, uau! Né? Tá chegando aqui do meu lado já a coisa, né? E eu acho que esse universo, do ponto de vista de psicologia, vai ser uma insanidade. As pessoas vão ter que se reinventar, porque a minha preocupação não é o ser humano se reinventar, mas a velocidade com que isso precisa acontecer, né? E é por isso que eu queria saber a tua opinião do ponto de vista de psicologia, né? Você acha que dá tempo da gente se adaptar? No teu ponto de vista, você acha que o ser humano vai... Porque assim, eu fico imaginando, foi até uma discussão que a gente teve aqui internamente, foi... O conhecimento vai estar disponível para todo mundo. As pessoas vão estar, de certa forma, elas vão se nivelar, porque assim, qualquer pergunta que eu te faça, você fala, pera um pouquinho, você põe o teu bot aqui, ele te responde, você vai ter o conhecimento à tua disposição e tá para todo mundo, né? O que vai ser do ser humano, do ponto de vista de modelo de sobrevivência, de modelo de vida, né? Como é que você, Adriana, enxerga isso tudo? Você sabe que você estava falando, eu estava aqui pensando, de um ponto de vista evolutivo, é ainda mais desafiador, porque você imagina, a gente criou, né, uma tecnologia que se reinventa numa velocidade absurda. Mas a nossa fisiologia, não. Né? Nós somos fruto de uma evolução muito longa. Se você pensar, e lenta, né? Lenta. Se você pensar, tirar todos os nossos antepassados e considerar só o Homo sapiens, né? A gente tem uma história de uns 200 a 300 mil anos. Né? Por 96% desse tempo, nós fomos nômades e caçadores. A agricultura foi criada nos últimos 4% do tempo de evolução humana, né? Então, se o dia tivesse 24 horas, a agricultura teria surgido... Quer dizer, se a evolução humana tivesse 24 horas, a agricultura teria surgido em torno das 23, né? A Revolução Industrial aconteceu, sei lá, 2 minutos antes da meia-noite. Entende? O que significa que nós temos um jeito de funcionar que está otimizado. Tem até um pesquisador que eu gosto muito, ele fala que é como se a gente tivesse acordado no mundo moderno com o cérebro do homem das cavernas. Né? Então, a fisiologia, por exemplo, da resposta ao estresse, a gente vê, né, o número de aumento de doença crônica. Por quê? A nossa fisiologia não foi feita para lidar com um tipo de estresse complexo, que é o estresse que não é um leão na selva, não, a gente não está sendo caçado ou está fugindo né? Nós temos preocupações, a gente se preocupa com o próprio pensamento. Então, quer dizer, esse tipo de estresse, nossa fisiologia não foi feita para lidar com. Então, acho que mais do que nunca,
né? A gente precisa aprender a forma que a gente funciona para que a gente consiga, porque o ambiente muda muito rápido. Eu brinco que o ambiente muda na velocidade do iPhone, né? Que cada hora a gente tem iPhone 13, 14, 15, 16. E a nossa fisiologia, nossa neurofisiologia, nossa psicologia, inclusive, na velocidade do BlackBerry. Você lembra do BlackBerry? Não é verdade? É muito lento. Né? Então, eu acho que os desafios vão ser muito maiores, né? Os desafios em saúde mental, certamente muito maiores, e a gente continua precisando, né? Por mais que eu acho que algumas tarefas, obviamente, vão e já estão sendo, como você colocou, substituídas, né? A gente está saindo de alguns lugares, a gente precisa ocupar outros lugares. E a gente precisa ter capacidade, né, de fazer isso. Então, assim, se a gente vai ter tempo, eu acho que alguns talvez se deem melhor do que outros, né? Então, quem tem um preparo, talvez, psicológico um pouco maior, que consegue entender um pouco melhor como funciona, mesmo assim é muito difícil, né? Mas é um assunto... Então, é um assunto interessante porque isso envolve o mundo do business, o mundo da psicologia, principalmente da psicologia, porque eu acho assim, né? Como é que as pessoas... Nós não vamos ter tempo de se adaptar a isso, porque é muito rápido, né? Cada dia que passa, esse negócio tá num outro nível, num outro patamar. As conversas que eu tenho ali com o meu assistente de inteligência artificial ali, são conversas que eu às vezes não acredito as coisas que ele me fala, assim, a forma como ele me fala, né? E eu fico pensando o tempo todo nisso, né? Puta, a gente tem filhos pequenos e tal, como é que vai ser para eles? Eu não consigo me ver, e aí eu queria a tua opinião também sobre isso, né? Do ponto de vista psicológico, se isso... você acha que isso vai ser uma barreira muito grande. Mas eu não consigo me ver diferente de um ciborgue. Literalmente. Por quê? Porque como é que eu vou competir com isso? Não existe, não tem como competir com a minha fisiologia. Exatamente o que você está trazendo. A minha fisiologia não vai competir nunca com um negócio desse. Então eu vou ter que mudar radicalmente a minha fisiologia. Como? Não sei, implantando chip no cérebro, sei lá, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Ou talvez exista uma especialização também, né? O que o robô nunca vai ser um humano, e talvez isso não seja só ruim, né? Talvez isso também nos dê lugares importantes. Mas não é muita gente para esses lugares? Essa é a minha preocupação. Eu acho que é algo que a gente vai ter que descobrir. Que a gente vai descobrir à medida que a coisa vai acontecendo, né? Mas certamente eu acho que é uma transição que já está posta. Não né? tem retorno. Não tem retorno. volta. Então eu acho que também a resistência é algo que pode prejudicar em vez de potencializar, né, o profissional. Concordo. Então eu acho que a adoção, saber como adotar, é extremamente importante. Educar, né, os filhos, educar essa nova geração e a nós mesmos sobre como, em que contexto, como se usa, aprender novos usos. Diversas coisas, por exemplo, uma coisa muito importante para o ser humano que tem um valor imenso é na conexão social, por exemplo. É algo que um robô não consegue, né? A criatividade. O robô ele funciona muito bem a partir dos seus inputs, né? Mas ele, pelo menos até aqui, né? Até agora, eu só tô te ouvindo. Até aqui, talvez, né? Porque assim, eu fico assustado com algumas coisas que eu tenho visto, porque assim, essa questão da inteligência generativa que eles falam, né? Eu não sei até que ponto, né? Aí a gente começa a lembrar dos filmes que tiveram. Eu não sei se você lembra, você assistiu um filme que o cara ele se apaixona pelo computador dele, que tem uma mulher lá que conversa com ele e tal, e ele tem uma relação com o computador, e ele quer casar com o computador. Isso então existe já? É um filme, né? Isso, na verdade, é um filme. Mas daí ele descobre que aquele ser que está ali dentro do computador se relaciona com ele com mais 2 milhões de outros computadores e pessoas, porque ela tá na rede, né? E aí ele fica super deprimido e tal. Então, assim,
E é o que você falou, hoje já existe, inclusive, alguns aparelhos, algumas Sim. coisas que, né, tem pessoas que começam a conversar e aí a gente tava até brincando ontem aqui, né? Eu às vezes me pego falando muito obrigado pra inteligência artificial, assim, naturalmente, eu tô escrevendo, tá, valeu, obrigado. Aí eu falo, e aí eu vi uma pesquisa, olha que engraçado, só de você responder esse tipo de coisa, o ChatGPT parece que fez um cálculo, gasta milhões em energia só porque você escreveu muito obrigado, porque a inteligência precisa pensar aquilo e responder aquilo, e aquilo consome processamento, energia, não sei o quê, é uma coisa estrondosa, assim, porque todo mundo fala obrigado, valeu, é simpático, né? Ele aprende a ser simpático de volta. Exatamente. Falando, daqui a pouco ele tá usando a sua gíria. Exatamente. Não, já tá. Hoje mesmo, antes de você chegar, eu tava aqui conversando, e ele, nossa, você tá montando um negócio super bacana. GPT é o mesmo. Exato, é muito louco, né? Bom, legal, eu gosto de fazer essa provocação para as pessoas, porque eu acho que é uma realidade já é uma realidade para nós e a gente tem que se ajudar a nos adaptarmos a isso, né? Então, assim, eu gosto de fazer essa provocação para entender o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão achando disso que está chegando, né? Porque é uma coisa muito impactante. Mas vamos lá, eu queria posso fazer mais algumas provocações aqui? Claro. Vamos lá. Eu queria agora, como você fez na sua carreira, pivotar um pouco a conversa aqui. Eu queria falar sobre liderança e vulnerabilidade. Qual é a tua opinião sobre liderança? Porque, assim, mercado financeiro, perigosíssimo, no meu ponto de vista, pelo menos era na minha época, acredito que ainda seja, você mostrar vulnerabilidade. E você tem trazido o oposto disso, certo? Eu acho que a psicologia positiva fala exatamente o oposto, né, sobre isso. Eu queria entender qual que é a tua visão sobre isso. E, na verdade, nem foi tão pivotado. A gente está no mesmo assunto. No mesmo assunto? Porque, legal. Veja, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, né, e o que a gente tem? A gente tem um grande ponto de interrogação que a gente não sabe o que vai acontecer em 2026. É amanhã. Né? Então, aprender a navegar a vulnerabilidade, acho que em um universo que muda pouco, em um universo previsível, em que a gente sabe exatamente quais são as metas e o ano que vem, enfim, a gente tem uma visão de carreira, né, como aquele cara de antigamente, que o sobrenome dele era Shoemaker, porque o avô era sapateiro, e o bisavô era sapateiro, ele ia ser sapateiro e o filho dele também, né? Então, um universo que é muito previsível e as pessoas executam tarefas muito mecânicas e sem, né, tantos pontos de interrogação e necessidades de pivotar, acho que é mais possível a gente não expor ou deixar a vulnerabilidade em segundo plano. A partir de agora, não é nem uma vantagem competitiva, é quase que uma necessidade de fazer negócio. Né? Então, a liderança precisa se educar, né? Sobre a importância, inclusive, de mostrar a própria vulnerabilidade, porque quando a gente está falando de inovação, por exemplo, agora, né, a gente está falando de ChatGPT e o trabalho vai mudar, a gente está falando de inovação. Quantas vezes você tenta acertar um produto até a hora que ele finalmente sai? 10, 20, 30, 40 vezes? Quantas ideias ruins você põe na mesa para uma ideia que de fato vinga? Quanto que você tem que se expor nesse sentido? Porque se eu tiver que ter a resposta certa sempre, né? Se eu tiver que mostrar que eu tenho todas as respostas, ou que eu sou, sei lá, invencível, ultra experiente, muito pouco vulnerável, né? Um profissional que não consegue hoje se arriscar nesse sentido, ele também não consegue trabalhar. Mas, principalmente agora, né, que a gente tem essas mudanças acontecendo todo o tempo. Então você acha que a gente tem que cada vez mais trabalhar e expor essa vulnerabilidade? Sim, sem dúvida. Naturalizar os erros. Mas como é que faz isso num ambiente
não sei se você concorda comigo, mas pelo menos quando eu trabalhava, eu saí do mercado financeiro em 2014. Um ambiente extremamente machista, né? Como é que você faz isso num ambiente que eu acredito que ainda seja o mercado financeiro, seja qualquer outro setor, né? Não vamos ficar aqui focado só no setor financeiro, porque eu acho que o universo de negócios é muito amplo, mas assim, as pessoas, os gestores que estão hoje, tudo bem que a gente vai ter uma mudança aí, tá vindo uma geração nova e tudo mais, mas os que estão ainda hoje são aquelas pessoas que foram doutrinadas a não mostrarem a vulnerabilidade de forma nenhuma. Aprenderam, inclusive, a suprimir a vulnerabilidade, né? No meu caso, por exemplo, né? Eu fui educado, né? Não podia chorar, não podia, né? Tem que ser aquela coisa machista e tal. Como é que reaprende isso? Então, como a gente aprende qualquer outra coisa, né? A capacidade de expor a vulnerabilidade requer que você saiba lidar com o seu desconforto. Tá. Você se colocar sem ter controle sobre a resposta do outro. Então, é sobre você colocar uma dificuldade, é sobre você dizer que você não sabe, é sobre você expor, né? Se expor. E, obviamente, você não vai ter controle de como o ambiente vai responder àquilo. Então, primeiro, eu acho que precisa existir uma educação de por que que é importante, Tá. né? A gente ser vulnerável. Como a gente lida, né, com o desconforto de se expor. E aí tem competências, tem habilidades, mas também é experiência e prática, né? Então, como tudo na vida, é exposição. E a partir do momento que a pessoa... E isso precisa vir top-down, né? Precisa vir de cima. E a partir do momento que a liderança consegue se colocar de um jeito mais vulnerável e mais humano, a gente tem respostas que são muito diferentes das respostas que a gente espera. Porque a pessoa que não consegue expor a vulnerabilidade, muitas vezes é por medo de como que aquilo vai ser recebido. Mas como todos nós somos vulneráveis e todos nós temos muito medo de expor essa vulnerabilidade, tá todo mundo assim, ó... Segurança, né? De Inseguro. perder o status quo. Exato. Mas todo mundo trabalhando numa imagem que não condiz com o que de fato você é, ou você sente, ou tentando não colocar as próprias dúvidas na mesa para não ser julgado como incompetente. Então todo mundo meio que caminhando, meio pisando em ovos, né? Uma vez que eu percebo que o meu chefe, na verdade, expõe algumas vulnerabilidades, ele consegue dizer que ele errou, ele consegue assumir, por exemplo, uma postura que não foi legal, ou ele consegue assumir uma dúvida, isso me deixa mais confortável. E o time fica muito mais coeso, e as pessoas começam a trabalhar melhor juntas. Então, esse medo, né, de como o outro vai receber a minha vulnerabilidade, eu acho que ele é muito... É claro que nós, como você falou, a gente foi doutrinado a não, mas eu acho que ele é muito mais legítimo quando a gente fala de bottom-up, né? Então, um funcionário júnior expor a vulnerabilidade quando o senior management pune a vulnerabilidade. Sim. Entende? Entendo. Mas você acha que não existe um risco nisso? Essa é a minha preocupação, né? Porque assim, na minha cabeça... talvez arcaica, aquela história, poxa, se eu mostro vulnerabilidade do ponto de vista de competência, de gestão, o que eu fico imaginando, vamos imaginar, você trabalha comigo, Adriana, e aí eu sou o teu superior, aí você vem, traz um problema para mim e eu mostro uma vulnerabilidade dizendo, cara, não sei o que fazer e tal. Eu imagino assim, poxa, se a empresa entende que na hora que tem um problema, quem deveria ter ali segurança absoluta mostra vulnerabilidade, é nesse ponto que eu quero trazer, tá? Você não acha que isso
mais enfraquece a relação ou piora a relação do que melhora? Não, eu acho que constrói confiança, porque assim, se você realmente não tem a resposta e você realmente não sabe qual é a melhor decisão, são dois cenários muito diferentes. Um de você falar assim, eu não sei, tô completamente perdido, nós estamos perdidos, não sei o que vai ser, e entrar num desespero, no sentido de que a gente chama de helplessness, né? Que essa desesperança, como se você tivesse a ver navios, a deriva, exato. Não é isso que a gente fala quando a gente fala em vulnerabilidade. A outra pode ser, eu não tenho a resposta ainda, mas eu tenho segurança que a gente pode achar as respostas juntos, inclusive faz um brainstorming, eu vou fazer por esse lado, a gente vai, entende? Então, quer dizer, a sua segurança pode estar no trabalho conjunto em aprender, né? A gente não tem a resposta, mas a gente tem segurança nas perguntas que a gente precisa responder. E aqui estão os recursos que a gente pode usar. Mas você não acha que é uma linha muito tênue nesse assunto? Ou deveria, ou sei lá, existe uma limitação para isso? O que eu quero dizer, tá? Vou trazer aqui, tô montando na minha cabeça o que eu quero trazer para você. Imagina o seguinte, vamos voltar aqui no exemplo. Eu sou sou executivo, você está de alguma maneira subordinado a mim. Você traz um problema, eu digo, não sei, mas tenho segurança, vamos resolver. Daqui a pouco você traz outro problema, eu digo, não sei, vamos tentar. O que eu quero dizer é assim, se o chefe mostra muita vulnerabilidade, e eu já vi isso na prática, a impressão que eu tenho é que os subordinados começam a contestar a posição dele. E daí vem, eu acho que a insegurança dele mostrar vulnerabilidade. Então, eu acho que o que eu quero trazer para você é assim, não existe uma linha muito tênue entre eu mostrar vulnerabilidade até um determinado limite para que as pessoas não comecem a achar que eu não tenho competência ou não estou preparado para aquela função, para o cargo? Então, eu acho que vulnerabilidade e fraqueza são duas coisas diferentes, entende? Tá. Então, vulnerabilidade não quer dizer você dividir tudo o tempo todo. Mas quer dizer você dividir o que é necessário, quando é necessário. Como que a gente detecta isso? Se você está conversando, por exemplo, nessa situação, né, nesse problema, nessa situação específica, se eu vou para você com uma questão que talvez tá aqui sobre a minha gestão e você é a pessoa que está acima de mim, que de repente, para quem eu preciso trocar uma ideia, né? Nesse sentido, você ser transparente comigo sobre o fato de que a gente tem uma questão que a gente precisa solucionar, né? Talvez a gente não tenha a resposta nesse momento. Esses são os recursos que a gente tem, porque é sempre isso também, né? O ser humano, pra gente se sentir seguro, a gente não precisa dar a resposta. A gente precisa saber que a gente consegue encontrar a resposta. Tá. São duas coisas bem diferentes. Concordo. Né? Então, eu não preciso estar segura e ter a resposta a todo tempo. Mas eu posso entender, de novo, com o processo. Mas o processo é que a gente usa para encontrar a resposta. Agora, eu preciso ir no microfone da empresa e dizer, eu e o Douglas temos um problema. Entende? Não. Não preciso. Mas aquilo que de repente... Se eu chego pra você, que seria uma segunda opção, né? Se eu chego pra você e falo, a gente tem um problema, e você não tem segurança da resposta, mas você vai me dar uma resposta porque você acha que tem, pra não ser vulnerável. Não digo dar uma resposta, mas assim, o que eu quero dizer não é, talvez eu não tenha colocado corretamente. O que eu quero dizer assim, é não mostrar vulnerabilidade de que eu não sei. O que eu quero dizer assim, tá, eu vou tratar desse assunto, deixa aqui. Eu não sei o que eu vou... Mas eu não vou falar isso pra você, é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu como old school, provavelmente eu reagiria assim. É isso que eu quero trazer pra você. Se você me traz um problema e eu não sei a resposta, eu não tô com tempo, deixa que eu vou pensar nesse assunto. Ou seja, eu não vou mostrar vulnerabilidade pra você. Eu provavelmente vou tentar descobrir qual é a melhor resposta, porque eu me sinto meio que na obrigação de trazer pra você essa resposta, entendeu? Mas você vai deixar de me usar.
para descobrir a própria resposta. Concordo. E aí é nesse ponto que eu quero trazer para você, né? Como é que você entende esse limiar da vulnerabilidade? Até onde eu devo, ou eu posso, ou existe esse limite ou não, entendeu? Porque para mim, e eu tô trazendo assim de forma muito real, tá? Para mim seria difícil eu lidar com isso a todo tempo. Por quê? Na minha cabeça, não é porque eu não quero mostrar a vulnerabilidade, mas porque eu entendo que eu tenho a obrigação de buscar a resposta, entendeu? Entendo. O que deixa a sua capacidade de responder mais limitada. Com certeza, não tenho dúvida. Mas eu estou dizendo que isso é uma reação natural. Sim, não concordo. Do mercado. Principalmente quando a gente está numa posição hierárquica, né? Não é? A gente vê isso em relações, até relação de pai e filho, relações sim. Né, em que você acha que você precisa dar a resposta, porque senão a criança vai ficar insegura. Mas na verdade é o oposto. Por quê? A pessoa, o seu liderado ou o seu filho, sei lá, precisa... Quando essa pessoa entende... Porque essa pessoa tem dúvidas. Tanto que tá te levando a um problema. Essa pessoa se sente insegura, né? E quando ela tem um modelo de alguém que também tem dúvidas, de que também se sente, às vezes, sem a resposta, mas que consegue modelar o processo de buscar a resposta, em vez de entrar em desespero ou parafuso, ou precisar de um superior ou do pai ou da mamãe para dizer o que fazer. Então você está ensinando essa pessoa, você está dando um modelo de resolução de problema. Né? E quando a gente fala sobre futuro, é isso. O que a gente quer? A gente quer funcionários, colaboradores, filhos, pessoas que saibam resolver novos problemas, porque se existe uma coisa que é verdade, é que os problemas não vão repetir, né? Porque uma vez que a gente solucionou, a IA vai fazer melhor que a gente. Vão ficar mais complexos cada vez mais. Então como que eu ensino uma pessoa a resolver problemas, se não modelando como eu resolvo o problema? Agora, a vulnerabilidade no sentido de assumir uma insegurança e aí entrar em desespero e parafuso e help, aí certamente não, né? Mas modelar o processo de busca de resposta e inclusive conseguir pegar emprestado a inteligência, usar todo tipo de inteligência, porque você tem uma inteligência específica que vem aí da sua trajetória, da sua senioridade, né, do seu tempo de mercado, mas essa pessoa aqui está no dia a dia com o cliente. Ela tem outra inteligência. Sim, que somados, né? Como que você dá segurança para uma pessoa? Como que você dá segurança para uma pessoa, seja um filho, seja um funcionário, num momento de incerteza? Mas você não acha que isso pode criar assim, tô explorando, tá? Você não acha que isso pode criar algum tipo de competitividade ou competição do ponto de vista não positivo? O que eu quero dizer? Imagina o seguinte, legal, a Adriana vem aqui e vai trazer um negócio pra mim. A Adriana é minha direta, mas eu sei que ela tá de olho no meu cargo. Ela tá querendo crescer e aí eu começo a mostrar vulnerabilidade. Essa pessoa pode usar, de repente, isso contra mim. E isso acontece no mercado, você sabe disso, o mercado financeiro tá cheio disso. Né? Eu lembro da minha época, a gente brincava, né? Eu trabalhava numa instituição financeira que a gente brincava que era bunda na parede o dia inteiro. Que é horrível você trabalhar num ambiente desse, né? Porque você sabia que se você mostrasse alguma vulnerabilidade ali, alguém ia tentar puxar teu tapete. Certo? Então eu tô trazendo para você vida real, né? O que é a vida real? Putz, tem muitas empresas, no momento que você mostra uma vulnerabilidade, o outro pode estar ali querendo aproveitar daquilo para se beneficiar. Sim. Né? E aí eu não posso mostrar vulnerabilidade. Como a pessoa consegue melhorar os seus skills, porque eu acho que é fundamental dentro do cenário que está se chegando, do que a gente vai enfrentar nos próximos anos aí com inteligência artificial e tudo, é fundamental que a gente mude o nosso mindset, né? E esses skills sejam desenvolvidos. Como é que a gente faz para desenvolver esses skills? A gente tem que ser de verdade mais vulnerável e para ver o que acontece? Por como isso que você enxerga algo isso? Cultural. Tá. Né? É algo muito tem muito a ver com o ambiente que top-down. você tá.
Tem a ver com os executivos mais sênior, começa do topo. Porque é isso, num clima, se você tiver... É como se a gente tivesse formas, e são formas padrão de se comportar a depender da sua motivação. Se a sua motivação é competir, o outro é seu rival. Tá. Se o outro é o seu rival, você não vai mostrar para o seu inimigo que a sua faca não está afiada, certo? Mas esse é um clima de competição interna, uma cultura extremamente tóxica, né? Que a gente sabe. Agora, qual seria uma opção? Uma cultura mais colaborativa, e de novo, isso vem de cima, porque a mesma pessoa pode ser extremamente, sei lá, no ambiente de trabalho, extremamente pragmático e, né, como você falou aí, com a bunda na parede, com medo de se expor, e num outro ambiente ser uma pessoa completamente diferente. Não é verdade? Tipo, num ambiente de amigos ou familiar, ou no clube, ou sei lá onde porque depende mesmo de como essas pessoas estão se relacionando. Então, assim, uma pessoa chegar numa cultura que né, essa cultura extremamente competitiva, de que você não pode virar as costas e expor a sua vulnerabilidade, não é uma boa estratégia política. Mas você acha que é possível mudar um ambiente desse? Eu acho que toda cultura é possível se modificar, sem dúvida. Sem dúvida. É um trabalho fácil? Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho top-down, né? É um trabalho que precisa vir de cima. E aí eu acho que a gente vê isso já, por exemplo, na pesquisa do DENEV que eu estava comentando, que as empresas que têm mais bem-estar são empresas que têm mais lucro, que têm mais resultado, etc. Nessas medidas, né, de bem-estar, uma coisa que se mede é o quanto existe, né, uma relação de confiança, né, dentro desses times, o quanto que as pessoas se sentem seguras no ambiente de trabalho, né? Então, uma coisa que a gente vê agora, muito impulsionada pela NR1 agora o tempo inteiro, né, enfim, a gente está sendo impactado com a questão da segurança psicológica. É essencial que as pessoas... E aí, quando a gente entende segurança psicológica, a gente está falando muito mais do que a pessoa ter conforto para admitir, por exemplo, que está ansiosa. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o conforto de assumir a sua opinião, quem você até onde você entende, aonde que começam as suas dúvidas. Porque se a gente não admitir isso, a gente não consegue aprender com os erros. Tem uma pesquisa que é muito interessante, a criadora, né, do conceito de segurança psicológica, ela estudou equipes médicas num hospital. E ela achou que as equipes que tinham uma confiança maior, errariam menos. Na verdade, o intuito inicial do estudo era estudar o número de erros que aconteciam nas equipes médicas dentro dos hospitais e tentar achar, né, o que acontecia, etc. E a hipótese dela era que quanto mais seguras, menos as pessoas errariam, porque elas estariam aprendendo com os erros. E, na verdade, o que ela descobriu foi justamente o oposto. As pessoas, elas erravam mais. E aí, quando ela foi entrar nos dados, o que ela percebeu? Elas não erravam mais. Elas só admitiam os erros. O que fazia com que elas de verdade aprendiam mais rápido. Né? E eram equipes mais eficientes, mas que erravam mais. Como você pode ser eficiente e errar mais? É porque as outras não admitiam os erros, portanto não aprendiam com eles e continuavam no mesmo modus operandi. Né? Incrível isso. Interessante isso. Bom, a gente está indo, acho que, para o nosso final aqui já. Eu queria fazer uma última pergunta para você e depois te dar uma palavra final aí. Eu queria entender o que significa positividade tóxica. Positividade tóxica, como o nome diz, é quando você
se sente obrigado ou eu deveria estar sentindo bem, quando na verdade eu não estou bem, né? Então, a positividade tóxica vem muito, né, dessa uma consequência, eu acho, dessa cultura né, enfim, uma crença que se criou sobre, acho que muito fruto, né, dos estudos sobre felicidade, de que é possível a gente estar feliz o tempo inteiro. Ou que se você está mais feliz do que eu, significa que você tem mais sucesso do que eu, porque você consegue, de fato, aplicar. Assim, e a gente sabe que na verdade, nós temos muito mais emoções desconfortáveis do que confortáveis. Uhum. Né? Então, a natureza humana, de novo, homem das cavernas, se o homem da caverna estivesse feliz o tempo inteiro, ele ia estar morto e enterrado. Uhum. Né? Então, o que nos levou a sobreviver na selva durante todo esse tempo foi a nossa atenção ao perigo, né? A nossa capacidade de pensar que alguma coisa vai dar errado, e a ansiedade, o medo, isso que salvou a nossa vida. Né? Então, não é natural que a gente se sinta bem o tempo inteiro. Uhum. E aí, quando você precisa mostrar o contrário, ou fingir que você não sente, ou talvez tentar bloquear ou dissociar, né? Enfim, é quando a gente... Mas isso na prática existe? Você enxerga isso em empresas, por exemplo? O tempo todo. O tempo todo? É o que a gente está falando, é um pouco isso, né? É você parecer algo... Que na realidade, no fundo, não é. Que na realidade não é. Entendi. Né? Você... Ou talvez até... Né? Aquela coisa de não chora, não pode chorar. Se fosse na minha época, não é verdade? Essa você desenterrou, né? Se fosse na minha época, a gente fala eu assim. Atravessava o rio, a selva com uma havaiana e usava a outra aqui para depois trocar. Mas você... Não é verdade? Então, isso é quando você invalida, né? O sentimento do outro. A emoção do outro. Negativa. Eu vi um monge falando um negócio que eu achei muito interessante. Ele diz assim, né, o entrevistador pergunta para ele assim, você é feliz? O monge fala assim, estou em paz. Não existe eu estar feliz. Eu busco a minha paz, porque a felicidade é uma coisa muito passageira, muito rápida. Extremamente. E eu busco a paz o tempo todo, né? Então acho que é muito isso que você está falando, né? Sim. Quer dizer, a gente não vai ser feliz o tempo todo nunca. Aliás, a gente tem flashes de felicidade, né? E é o que você falou, a gente está muito mais no estado de alerta, a gente vem, né, dessa evolução. Você falou muito em evolucionismo, né? Evolucionismo. Você não acredita no criacionismo? Olha, eu sou muito adepta da teoria da evolução natural, né? Que enfim, pensando em trabalho, né? Em psicologia, e biologia, neurofisiologia, as evidências, né, que nós temos aí dos fósseis e etc. Né, até as semelhanças entre o cérebro humano, o animal, e a gente vê ali a evolução, né, do cérebro ao longo do tempo, faz muito sentido a gente pensar de que né, a nossa fisiologia é um resultado da evolução natural. Mas a competência vai até aí. Até aí. Mas você tem alguma religião, não? Cara, eu não tenho uma religião no sentido de te falar, eu acredito nisso especificamente, mas eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, né? Eu medito, eu sinto presença, eu procuro me conectar, existe uma energia. Acho que eu tendo nessa minha mercado financeiro, ciência, a procurar muito, né? O pragmatismo, mais uma vez. Eu tenho um pouco de medo das coisas impostas pelo homem, porque eu tenho que ser,
ou porque foi assim que eu aprendi, ou então eu entendo que existem... As religiões, elas têm bastante pontos de interseção, né? Uhum. Então, para mim, faz muito sentido, assim, buscar a transcendência na natureza, buscar a transcendência na conexão humana, com os meus filhos, propósito no outro, de pôr o bem no mundo, isso sim. Mas eu não pratico uma religião específica, não. Legal. Muito bom. Gostei muito de conversar com você, viu? Eu fiz aqui quase que uma terapia. Aproveitei, né, a entrevista, já que eu tô com uma psicóloga aqui, a gente aproveita para tirar algumas dúvidas também. Legal, Adriana, eu queria te dar aí um tempo para você, palavras finais, eu queria que você trouxesse assim, um resumo e o que você indica, principalmente para os jovens ou para os executivos que estão nos ouvindo, alguém que está em transição de carreira. O que a Adriana, depois de toda essa bagagem que você construiu, o que você deixaria de resumo? O que você indicaria? O que as pessoas devem fazer para enfrentar as dificuldades da vida, na evolução? Quer dizer, você teve uma linda experiência aí como executiva, pivotou e agora está tendo uma experiência mais bonita ainda. O que você sugere para quem está te ouvindo a fazer na carreira, a pensar, a focar? Nossa. Uma coisa que a gente estava falando um pouco aqui, né, sobre essa, enfim, positividade tóxica e vulnerabilidade, eu acho que tudo isso tem um ponto em comum, né, que é a gente saber lidar com o desconforto. E saber lidar com o desconforto, a gente precisa lidar com o desconforto, seja para inovar, para empreender, para pivotar, né, ou para crescer no mesmo lugar, ou para se colocar de uma forma autêntica. A gente está lidando com o desconforto o tempo inteiro. E a gente cresce numa cultura que a gente pensa que se a gente está desconfortável, significa que algo está errado. Que precisa ser corrigido. Que precisa ser corrigido. E isso é um problema, né? Porque se a gente foge do desconforto, a gente permanece num lugar que a gente não está feliz. Se a gente foge do desconforto, a gente não vai inovar ou tentar um jeito diferente de fazer a mesma coisa, né? Enfim. E a ciência mostra muito isso, né? A importância da gente conseguir entender e usar o desconforto como algo que te impulsiona e não como algo a ser evitado, né? Então, eu acho que, assim, se tem uma coisa, né, que... tem várias coisas, na verdade, que eu acho que eu aprendi, assim, ao longo do tempo, mas uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente entender que não é porque a gente sente que tem algo errado que algo de fato está errado. Uhum. Né? Então, não é porque eu tenho medo que isso que de fato precisa ser evitado. As nossas emoções, como eu falei, né, são algoritmos, e algoritmos muito antigos, para um ambiente muito diferente do que a gente vive hoje. Então, saber lidar com o que a gente sente, acolher um desconforto, um sentimento, aprender a se tranquilizar, regular a emoção para a gente dar o próximo passo é muito importante. Né? Muitas vezes nessa tentativa de não lidar com o desconforto que a gente cria e perpetua, né, problemas. Então, eu acho que aprender a olhar as emoções dessa forma, sabe, mais objetiva, no sentido de que não é porque eu sinto isso que isso seja verdade. Ou que, né, então, por que eu sinto medo? Talvez porque é algo importante para mim. Né? Então, como que eu construo coragem, então, para lidar com isso? E a autocobrança. Né? A autocobrança, acho que ao longo da minha trajetória eu fui jogando pedra da mochila, assim, algumas. Algumas mais importantes, umas menores, outras maiores, mas eu acho que a maior âncora, assim, que eu nem posso dizer que eu 100% liberei, porque na verdade eu acho que é uma trajetória para uma vida, mas que fez mais diferença na minha caminhada, foi o peso do perfeccionismo e da autocobrança, sabe? Porque
o perfeccionismo, quando você só admite aquilo que é excelente e não pode errar, né? Não pode nunca estar aquém ou nunca cometer um erro, a gente está falando disso aqui, né? Você limita o seu crescimento. E uma vez a Christine Neff, que é a pesquisadora que definiu a autocompaixão na ciência ocidental, eu estava conversando com ela sobre o meu perfeccionismo, porque ela estava dizendo que o perfeccionismo não ajudava. Eu falei, peraí, cheguei bem longe sendo perfeccionista. Se eu não fosse perfeccionista, eu não chegaria Você é o aqui. tipo de esposa que faz o roteiro de viagem todo programado com restaurante, horário, tudo ou não? Pior é que não. Não? Não. Ainda bem. Pior é que não. Eu não. Não. Não, tá Não. bom. Pelo Primeiro- menos isso. Talvez se eu tivesse tempo, eu faria. Mas não. Não. A questão... E aí ela falou assim pra mim, Adriana, você já pensou que talvez você chegou aonde você tá, apesar do seu perfeccionismo, que você teria chegado muito mais longe? Certamente em lugares muito mais autênticos. Interessante isso. Se você não se cobrasse Mas você tanto. sabe que tem um filósofo, eu não vou falar o nome do filósofo para não cometer esse erro. Não sei, não lembro se era Kant, Aristóteles, não sei, teve um filósofo que ele dizia assim: a verdadeira liberdade, ela está em fazer aquilo que você não gosta de fazer e não naquilo que você gosta de fazer. Porque quando você faz o que você gosta, você é refém das suas vaidades, né? Então, eu acho que o que você está falando é muito isso, né? Quer dizer, apesar de você ser metódica e perfeccionista, mas é fazer aquilo, muitas vezes você tem que fazer aquilo que você não gosta. Porque eu acho que é isso que dá liberdade, de fato, não é? Eu acho que eu vou tomar a liberdade de discordar do filósofo, Banda. mas eu vou explicar. Tá. Porque, assim, eu entendo o que a frase, e ela faz sentido quando a gente pensa no gostar como um sinônimo de prazer. Né? Isso, a ideia é essa. O conceito então, é esse. Se gostar é sinônimo de prazer, Eu não faço só o que me dá prazer, eu faço aquilo que também realmente você isso. vai ser refém das suas vaidades. refém das suas vaidades. Isso é uma coisa. O prazer no sentido de emoções positivas naquele momento. Né? Existem dois tipos de felicidade, né? Uma que a gente chama hedônica. Hedônica é essa relacionada a emoções positivas, então êxtase, prazer e tal. E eudaimônica, né? E aí Aristóteles. No sentido de viver uma vida alinhada com seus valores, com as suas virtudes, que é uma vida, é uma análise mais cognitiva do que emocional, no sentido de você, por exemplo, se eu te falar assim, você está feliz? Talvez você está passando por um problema. Eu falo, Douglas, você está feliz? Você fala, não, eu tô puto, tô bravo, não tô feliz. Mas você tem uma vida feliz? Sim. Eu estou satisfeito com a minha vida. São duas análises, uma é muito mais cognitiva, no sentido de que eu vivo de acordo com os meus valores, com as minhas virtudes, e outra, eu vou em busca daquilo que me traz prazer. Eu não acho que o perfeccionista é mais eudaimônico do que a pessoa que não é perfeccionista, entende? Tá. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa extremamente perfeccionista e vaidosa. No sentido de me preocupar com status, com poder, e ser extremamente perfeccionista porque eu quero ser a mais poderosa, eu quero ser mais relevante, eu quero... Tá. Então você acha que o perfeccionismo é uma ferramenta, é isso? É um modo de ser, né? O perfeccionismo é um jeito que você julga quem você é. É um julgamento de valor. E se não for perfeito, não tá bom, né? Agora, o que eu tô perseguindo podem ser metas autênticas e que de verdade virtuosas, ou podem ser metas extrínsecas, poder, dinheiro, né? Então, eu acho que o perfeccionismo ele é um julgamento muito duro sobre você, independente
da rota que você está seguindo. Mas, se você é um perfeccionista de verdade, nunca vai estar bom o suficiente. Uhum. E se nunca está bom o suficiente, significa que você se sente menos confiante. Tá. Muito mais difícil assumir risco. Então, a sugestão que você daria final aqui seria para a pessoa não ser perfeccionista. Não buscar isso. Seria, eu acho que para que a gente procure naturalizar mais os erros, né? Entendendo que os erros, eles não são um sinal de inferioridade ou de que algo precisa ser consertado, mas é o que nos faz humanos, né? Se você não consegue lidar com os seus erros a partir de uma postura de compreensão de humanidade, fica muito mais difícil, inclusive, aprender com eles, que foi aquela pesquisa que eu trouxe. Então, quanto menos você pode admitir, quanto mais perfeccionista, menos você admite seus erros. Menos eu posso errar, e quando eu erro, a culpa é sua. Você não me deu as informações, porque tá chovendo, porque o sinal fechou, porque, sei lá. Não é verdade? Uhum. Porque eu preciso externalizar. O peso do erro é muito grande. Eu preciso dividir essa, né? Achar os culpados. Menos eu vou aprender. Legal. Muito bom. A gente não consegue parar aqui, né? Então, assim, a coisa vai emendando, né, Adriana? Uma coisa na outra, daqui a pouco a gente vai ficar 3 horas aqui falando no podcast. Mas eu queria te agradecer muito, porque o papo foi muito bom. Eu não sei se você gostou, mas eu gostei muito, porque é muito legal, assim, a gente poder colocar de forma muito tranquila coisas que a gente acredita, que a gente pensa, e ter o contraposto e ter essa discussão. Acho que é rica essa construção, né? Muito bacana. Eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, ter se disponibilizado. Eu que te agradeço. E tuas últimas palavras aí. Bom, gente, se vocês ficaram até aqui, né? Foi uma honra estar aqui, Douglas. Obrigada pelo convite. De novo, eu vou repetir o site do Mind, para quem tiver interesse de ir ao Mind Summit. mindsummit.com.br. O nosso Instagram é mind.brz e o meu, @AdrianaDrula. Adriana Drula com 2 L's. Com 2 L's. Legal. A gente vai colocar aqui depois nas descrições para vocês seguirem. E, mais uma vez, obrigado pela tua audiência, obrigado por você estar aqui. Espero que você tenha ficado até o fim. Se você ficou até o fim, você gostou do assunto, aproveita, se inscreve no canal, liga o sininho aí para você ser avisado sempre que tiver um episódio novo. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, quer escrever aqui embaixo, manda pra gente e a gente vai te ouvir. Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo episódio.